Bom, a Fernanda Duarte, inclusive, está lá. A Nájila está monitorando ela. Cerca de 100 prefeitos na conta do Marcelo Castro. Rapaz, nós temos 224 prefeitos. Se 100 estiverem lá... O prefeitômetro subiu. Vou lhe dizer, o prefeitômetro subiu. Bem, e eu acabei de receber aqui as primeiras imagens desse encontro que mostram. Mandei para você, Nájila. À medida que você for abrindo, pode só mostrar as imagens que mostram o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles juntos. E a expectativa é esse encontro com os prefeitos. 100. Significa o que concretamente? Houve uma evolução, o diálogo avançou em relação ao encontro que eles tiveram na casa do governador aqui no final de semana? Ou esse encontro aí com os prefeitos é para inglês ver, é só uma sinalização de que está tudo bem, mas não está tudo bem? O Amadeu costuma dizer uma coisa que eu concordo com ele. Ele disse que quando tem gente demais no recinto, nada de muito relevante está sendo discutido. Mas, enfim, eu quero ver a análise da Apoliana. Ari, eu acho que isso é muito mais um duelo entre oposição e governo do que necessariamente algo que trate sobre o Wellington e Rafael especificamente. Eu acho que aí é briga de forças, né? Briga de gigantes. Porque, de fato, por mais que a oposição nas pesquisas de intenção de voto esteja muito distante ali quando se fala na questão de governo, né, na eleição para governo do Estado, mas na eleição para o Senado existe uma coisa muito parelha ali, muito parecida entre os três principais nomes. Olha aí as imagens, que estão disputando. E agora? Então, eu acredito que é muito mais uma disputa entre governo e oposição no âmbito da disputa para o Senado do que algo que envolva os dois principais atores que a gente estava mencionando agora há pouco. A Nájila está mostrando na tela agora a chegada do governador Rafael Fonteles, sendo cumprimentado ali pelo senador Marcelo Castro, pelo deputado federal Júlio César Lima, e aí também o ministro Wellington Dias, e nós temos o Washington Bandeira nas imagens. É a primeira vez, Eliezer, que eu vejo o ministro Wellington Dias, o Rafael e o Washington Bandeira, os três fazendo joinha na mesma imagem. Verdade. Coincidência ou não, Ari, é um fato. O registro está aí, ambos, todos envolvidos, transparecendo uma boa convivência, um ambiente de entendimento. E assim, por mais que ainda exista algum tipo de resistência ou contestação, eu acredito que o governador, no que diz respeito à escolha do vice, não vai recuar, não vai mudar. O governador jamais iria se expor para sair contrariado desse processo. Não de maneira imposta, mas por ser o governador estrategista, conhecedor do grupo, sabe o que está fazendo. Então, a partir do momento que se manifestou, realmente ele tinha a segurança necessária para fazer isso. Então, por mais que outros espaços sejam cedidos à base ou aliados, o governador, de fato, deve manter essa escolha que ele já fez pelo nome de Washington Bandeira para a vaga de vice. No mais, a situação é de adequação, nada que venha a contrariar o que já foi manifesto pelo governador. E como acabou de dizer o Eliezer Rodrigues, Cecília Brandão, fato do Rafael levar o Washington Bandeira junto com ele para esse encontro com os prefeitos em Brasília, os dois descerem juntos, também com o ministro Wellington Dias. Ontem eu ouvi de um petista, ontem à noite. Eu duvido que o Wellington apareça no mesmo horário que o Rafael e o Bandeira. Acho que Rafael e Bandeira vão aparecer num horário, o Wellington vai aparecer em outro, vai haver um desencontro. Não aconteceu isso. Eles estão juntos, o Wellington, Bandeira e Rafael, e fazendo joinha nas imagens. Está resolvido? Acredito que não. Mas está adiantado o diálogo? Pelo jeito sim, senão o ministro não iria comparecer e fazer joinha aí para a imagem, Cecília. Ari, eu concordo, até porque eu enxergo esse momento como um grande recado. Assim como a Apoliana citou, uma certa forma de mostrar ali, olha, quem tem mais poder, quem está conseguindo reunir aqui mais municípios, nossa base ela está assim unida, porque essas imagens, eles todos ali em conjunto, é sim para passar uma mensagem de que está tendo esse diálogo, de que não vai haver esse racha, essa divisão, como muitos
vem apontando e que, se não há uma definição, está se caminhando para isso, porque é o que a gente já vê acontecendo, uma mensagem que o governador ele reforça há bastante tempo, de que ele quer sim o Washington Bandeira nessa posição de vice, e a gente consegue ver isso claramente. Essas imagens são em primeira mão, nós acabamos de receber de Brasília, do encontro dos dois pré-candidatos ao Senado, Júlio César e Marcelo Castro, com o governador e o ministro Wellington Dias. E a Fernanda Duarte está cobrindo esse almoço desde cedo, lá em Brasília, e vai entrar ao vivo agora conosco. Pois não, Fernanda Duarte, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ari. Muito boa tarde a você, boa tarde aos nossos colegas e também boa tarde à nossa audiência. Exatamente, esse encontro está acontecendo aqui em Brasília, um almoço que reúne diversos prefeitos, o governador Rafael Fonteles, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e o senador Marcelo Castro, o deputado Júlio César, o deputado estadual Georgiano Neto. Muitos políticos estão prestigiando esse encontro que reúne os prefeitos que vieram para o evento da Confederação Nacional dos Municípios para debater as pautas prioritárias para as votações do Congresso e também para melhorias nos municípios piauienses. Esse almoço marca aí esse diálogo, a confirmação dessa união do grupo aqui em Brasília. Nós conversamos há pouco com o governador Rafael Fonteles. Ele falou sobre esse encontro, falou sobre a união com os prefeitos e também a importância de debater essas pautas que são ligadas diretamente ao governo federal. Vamos ouvir o que disse o governador. Dúvida, o movimento municipalista é muito importante, é organizado no Brasil inteiro e também no Piauí, para estar aqui em Brasília, em que grandes decisões são tomadas para proteger os municípios, sobretudo nesse momento as finanças municipais. Então aqui viemos manifestar nossa solidariedade a esse movimento, como sempre fazemos, em parceria aqui também com os nossos senadores do estado do Piauí, o senador Marcelo Castro, o ministro Wellington, o deputado Júlio César e todo o nosso time, que é o time do presidente Lula. Então, todos nós aqui juntos para apoiar as pautas municipalistas. A gente viu aí, Ari, na imagem, ao lado do governador Rafael Fonteles, o senador Marcelo Castro, a senadora Jussara, o deputado Júlio César, o presidente da PPM, então todos os prefeitos que estão nesse encontro reunidos aqui em Brasília. Nós também conversamos, Ari, com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que além de participar de encontros como esse, também recebe os prefeitos no ministério para tratar sobre as pautas, as demandas municipalistas. Ele também falou sobre a importância desse debate e sobre a unificação em relação às prioridades para investimentos por parte do governo federal. Vamos ouvir. Olha, é um momento destacado em que os municípios trazem ao Congresso Nacional uma pauta com uma preocupação, e aí é preciso a gente olhar com muita atenção. Sou senador, estou ministro, mas aí tenho certeza que junto com a bancada do Piauí, junto com os líderes, presidente da Câmara e do Senado, a bancada do Piauí também na Câmara, nós vamos ter que olhar porque realmente as receitas, tanto da União, dos estados, mas também dos municípios, estão muito apertadas. Não é só por ser um ano eleitoral, mas qualquer descompasso, não é, de alteração, reduzindo receita, pode causar desequilíbrio, e pior, desequilíbrio principalmente aos pequenos municípios. Por essa razão, nós vamos aqui estar tratando aqui da pauta com a Associação dos Municípios do Piauí, com a Confederação Nacional, e da minha parte quero ajudar aí para que se tenha um bom entendimento. E claro, do ponto de vista do MDS, também estamos trabalhando uma série de ações. Agora, já na próxima semana, mais uma leva de entrega lá, vans para o MOB SUAS, né, que é um programa que cria um centro de referência da assistência móvel, que vai a cada lugar, também com programas de equipamentos, e aqui o presidente Lula, não é, se ele olha para o Brasil inteiro, ele olha com carinho especial com o estado que certamente mais ama o presidente Lula, que é o estado do Piauí, e é por essa relação de atenção, essa relação de prioridade na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social ao longo do tempo. Tá
Tá aí, portanto, o ministro Wellington Dias, e esse encontro, Ari e colegas, da Confederação Nacional dos Municípios, serve para marcar a cobrança dos prefeitos em relação à aprovação de projetos no Congresso Nacional, como a questão do Fundo de Participação dos Municípios, também a redistribuição dos royalties do petróleo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e solicitar do governo federal mais investimentos em áreas como saúde, educação e segurança pública. Nesse exato momento, Wellington Dias, Rafael Fonteles e todo o grupo político se encontram dentro aqui do restaurante, saudando todos os prefeitos, conversando, confraternizando nesse encontro, nesse almoço que acontece aqui na capital federal. A gente segue acompanhando todos os detalhes e podemos soltar a qualquer momento, Ari. Tá. Antes de você entrar, a Poliana Oliveira fez um comentário dela aqui, ela disse o seguinte, olha, para além de uma conversa sobre o vice, sobre o Washington Bandeira, sobre se substitui Júlio César ou não da vaga de Senado, que isso também foi colocado na reunião aqui em Teresina, ele sendo substituído pelo secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ou pelo deputado federal, Dr. Francisco. Para além disso, a Poliana vê uma disputa pelos prefeitos entre o governador Rafael Fonteles e o senador Ciro Nogueira. E eu sei que hoje à noite vai ter um jantar com esses mesmos prefeitos, com o senador Ciro Nogueira. Então vai ter o almoço com o Rafael e o Wellington, e de noite, inclusive, o presidente da PPM, o Pompilinho, lá de São Miguel do Tapuio, também vão estar lá. Você quer? Só antes de passar para Fernanda, mas dizer assim, que no final da noite vai ser a história de quem teve mais prefeito nos seus eventos. Isso, pronto. Aí eu quero primeiro dizer que hoje a Fernanda Duarte está trabalhando em dobro. Ela tem o almoço e tem o jantar. O almoço com o Rafael, o jantar com Ciro Nogueira. E o grande número de prefeitos é explicado por isso, por esse encontro da Confederação Nacional da CNM. É também essa disputa aí, os prefeitos que não são bobos nem nada, eles vão para os dois, não é, Fernanda? Essa é a previsão, Ari, de que eles estejam nos dois eventos, e aí sempre existe nessa disputa. Quem é que levou mais prefeito? Qual era o jantar que tinha mais participantes ali, mais agentes políticos? E isso não deve ser diferente dessa vez. Por isso que, nesse momento, eu até conversei com o governador Rafael Fonteles, né, sobre a questão da chapa. Ele disse que a chapa já está praticamente montada, que já está tudo encaminhado ali. Inclusive, o Washington Bandeira também está aqui nesse evento acompanhando o Rafael Fonteles, acompanhando o Wellington Dias, mas tanto na marcha dos prefeitos que acontece em maio, quanto em eventos esporádicos como esse, sempre existe essa disputa. Os prefeitos, geralmente, eles participam, em sua grande maioria, dos dois eventos. E aí, depois disso, começam as especulações de quem está apoiando quem, qual é a base maior, se é a do governador, se é a do senador Ciro Nogueira. E, claro, agora não deve ser diferente, os eventos devem ser bastante prestigiados e, claro, a gente vai acompanhar os detalhes de cada evento e trazer aqui para o nosso telespectador da TV Meio Norte. Você volta a conversar conosco. Bom trabalho aí, Fernanda. Muito obrigada, Ari. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vamos lá, hora certa, minha querida Nájila Alves.